sou Vocir Derni, editor da Editora Alcance Limitada de Porto Alegre, e para a alegria nossa, estaremos participando com 50 obras da próxima Feira do Livro de Porto Alegre, a 53ª. Entre estes nossos autores, com alegria, estaremos publicando o 4º livro de Isabel Eri Camargo, uma conhecida professora, poeta, escritora, prosadora, ela que é graduada em Pedagogia e Supervisão Escolar, licenciada em Técnicas Comerciais, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Supervisão Educacional. Isabel Eri Camargo, com o lançamento de mais um livro, conta-nos sua trajetória desde que se tornou poeta e escritora. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Eu escrevo poesias desde criança, mas só reuni para publicação os poemas em 93. Foi o meu primeiro livro, porque sempre gostei, desde criança eu ouvia declamações do meu pai, isso me interessou muito. Então, após uma viagem que fiz ao Oriente Médio, a emoção aflorou de maneira extraordinária. Então eu cheguei e resolvi colocar no papel e fiz a primeira edição, que é Poesias Viajantes. Foi independente. E depois disso eu continuei escrevendo e reunindo o material, pensando numa posterior publicação. Eu tinha muito material já escrito, muita poesia, mas chegou um dado momento que deveria ter publicado, então eu guardei, porque surgiu uma necessidade de publicação ou de escrita de um outro material, que se trata de doença de Alzheimer, um testemunho pela preservação da vida. Foi um ensaio, fiz uma pesquisa em geriatrias, busquei a teoria, coloquei as experiências em termos de cuidados com a pessoa cometida dessa doença, mas nesse mesmo livro eu não consegui só escrever a prosa, mas coloquei alguns poemas. Depois dessa edição, eu voltei com o material que tinha das poesias. E reuni todas, analisei novamente, escrevi outras, e então publiquei o meu terceiro livro, aliás, que foi Poética do Coração. Então, nesse livro, eu reuni poesias assim, mais na área humana, que é lírica. A poesia, para mim, é a fala da alma, é a voz do coração, é uma coisa que nasceu comigo, que está em mim. Eu gostei muito de escrever poesias e era a minha escrita preferida. Até que, em dado momento, a curiosidade voltou e eu me interessei pelo conto, porque o meu estilo de escrita ele é breve, eu gosto da escrita concisa. Então, procurei estudar, fiz algumas oficinas, como autodidata estudei também a forma, a técnica do conto e comecei a escrever as histórias, história curta. Agora eu sinto assim que o conto também é uma mostra da vida. Eu apresentei contos com personagens muito diversificados, considerando assim a evolução do ser humano. Desde a criança, ao adolescente, ao adulto, ao idoso. Então aí o leitor poderá refletir sobre os sentimentos que lhe aparecem, sobre as emoções básicas e também chegar a alguma conclusão importante além do entretenimento, além do lazer, mas os aspectos que afloram durante a vida. E para ser assim mais fiel, eu mantive o meu estilo. Acho que é uma coisa muito importante, não é só escrever porque decidiu escrever, mas escrever de alguma forma e seguir aquela maneira, aquele seu jeito, e isso eu mantive. Embora, como eu falei, o conto segue um caminho diferente da poesia, mas é importante a gente criar novos caminhos. Falando, Isabel, em novos caminhos, a gente nota que a tua abordagem é muito ampla, seja na poesia, na prosa breve, como o conto, a crônica, mas a gente nota que tu vai buscar na tua experiência, desde quando fizeste a tua viagem, tu vai buscar na vida a tua experiência.
e a gente sabe, inclusive, que tu tiveste na tua família este problema de Alzheimer, e que ali a gente tem certeza que com a publicação de tua obra, tu conseguiste esclarecer a muitas famílias que têm em seu seio familiar este problema todo. E um livro, a gente entende, ele torna possível auxiliar a humanidade com o próprio sofrimento, ou seja, um sofrimento familiar teu, tu possibilitaste o conhecimento das características da doença, e dessa maneira os que tratam do seu doente familiar possam cuidar com maior carinho. Mas a gente vê, como diz, a tua fonte de inspiração é a própria vida, a própria experiência pessoal, não é? E essa experiência buscando um amadurecimento, buscando uma transformação pessoal. Nós, ao escrever, ao pensar, por exemplo, agora nos contos, a gente pensa para escrever e às vezes constrói primeiro aquela história e coloca no papel. Então é a busca, é a construção a partir do pensamento, a partir da sua cabeça, colocar no papel. E isso aí vem carregado de uma energia, vem carregado de uma experiência e de muita sensibilidade, de muita emoção, que nós temos as diferenças pessoais, uns aparecem mais, outros menos, mas eu acredito que nos contos, ao analisar, se possa identificar essa área. Até na própria comunicação, eles apresentam a comunicação diferenciada, sensorial, a extrasensorial, a instrumental também. Sim. Coisa assim mais recente. Muito bem, Isabel. E a gente agora, nós da Editora Alcance, estamos lançando, como disse inicialmente, na 53ª Feira do Livro de Porto Alegre, Fronteiras do Amanhecer, que são teus contos e ainda com poemas, não é? E a gente tem aqui na contracapa do livro a seguinte apresentação da obra. Fronteiras do Amanhecer apresenta aos leitores a perspectiva de visualizar uma nova dimensão. Apresenta diversas formas de ver além dos 5 sentidos. A percepção extrasensorial sinaliza para novas realidades com possibilidade de ultrapassar a tangente no limiar da consciência. Os contos abordam aspectos espiritualísticos e psicológicos. Encontra-se na ficção indícios da ciência do ser enquanto ser, perpassando um déjà vu. Então a gente nota a tua evolução também, como tu comentaste, não é? Porque Fronteiras do Amanhecer poderia ser Fronteiras do Entardecer, mas não, tu preferes o alvorecer porque toda a vida ainda tens pela frente para aprender e para ensinar através da obra literária, Isabel. Exatamente, é um processo contínuo, né? Cada dia, cada momento é um novo amanhecer, descortina a nossa vida, né? E sempre procurando mais luz, mais esclarecimento e a humanização das pessoas e do mundo. Tu acreditas então que o ser humano não está perdido ainda, que pode recuperar-se de todo este terror que tem sido a nossa vida moderna? Eu acredito que sim, a esperança está conosco, a fé. A espiritualidade te ensina isso. Eu sou de fé também, esperança e a criatividade nos ajuda, né? Perfeito. E o lançamento então, Isabel, na Feira do Livro do Fronteiras do Amanhecer? Mas será no dia 28 de outubro, às 16 horas e 30 minutos, no pavilhão de autógrafos. Eu convido a todos em geral, e em especial os leitores, esperamos que estejam lá presentes para a nossa alegria e nosso agradecimento. Isabel, então, frisando, lançamento do Fronteiras do Amanhecer, dia 28 de outubro, às 16h30, na Feira do Livro, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, para maiores informações, nós temos o site da Editora Alcance, www.editoraalcance.com.br. E o teu telefone, Isabel, para que possam buscar mais informações? É 3224 8835. Pode repetir? 3224 8835. Te agradecemos muito, Isabel, desejamos
muitas fronteiras e muitos amanheceres a ti e a tua obra. Muito obrigado. Também agradeço ao editor Alcance, foi um prazer editar aqui este livro.